Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Ao vivo, povo da fé, para o Brasil e para o mundo, nessa tarde de dia 16 de setembro, tarde de quinta-feira, e eu estou aqui com meu amigo Pastor Carlos Cardoso, grande homem de Deus, grande amigo, e nós decidimos entrar aqui de última hora justamente para falarmos de um assunto extremamente importante que pode acontecer no Brasil. Na verdade, no título, aí na capa do vídeo, você vai ver escrito aí bem grande, já começou. Pastor, por que às vezes o senhor faz essas capas assim, sem revelar muito conteúdo? Vamos lá, vou explicar para vocês. Nós aqui falamos muito, às vezes, da caneta, falamos, às vezes, muitas coisas que o sistema não quer que a gente fale. Então, a gente coloca títulos que não revelam conteúdo justamente para ganharmos tempo. Não é assim, pastor Carlos Cardoso? Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Pai do Senhor, com certeza, né? Hoje está tudo codificado, né? A gente vê que tudo que você faz, desde uma capa, um título, uma palavra, pode fazer com que dê queda na live e esse assunto não chegue para as pessoas. É isso mesmo. Essa é a visão, infelizmente. Alto poder de monitoramento. É verdade. Bom, e hoje nós vamos falar a respeito de algo que os brasileiros, principalmente os nossos irmãos baianos, né, pastor Carlos, estão temerosos com o que pode acontecer e se isso é ou não um dos sinais da volta do nosso Jesus, né? Na verdade, Mateus 24 nos mostra muita coisa que está acontecendo e que vai continuar acontecendo até a volta de Cristo Jesus, e nós temos aqui essa matéria, eu vou colocar aqui, depois nós vamos falar de algo aqui, um negócio que saiu agora, ó, é de hoje, hein? É de hoje isso aqui. Vamos falar isso aqui primeiro, pastor Carlos? Pode ser. Depois a gente não tem muito tempo, né? Nós temos um compromisso hoje às 18, mas nós vamos falar disso aqui e depois nós vamos falar da questão da Bahia, do vulcão, do tsunami e tudo mais. Sim. Vamos lá, vou colocar na tela para vocês, ó. Então, hoje a gente pode dizer aí que o Mourão saiu do armário, né? Declarando que o país Xing Ling, o país de bandeira vermelha, não é um país comunista. Olha o nível da ignorância, né?
Aí, ó, ele deu uma entrevista no site Poder 360. Não é um regime comunista clássico. Então, é uma matéria de hoje, né? Uhum. E aí fala da saúde do Ernesto Araújo, que é uma pessoa que é muito interessante que as pessoas visitem o blog do Ernesto Araújo, que ele foi o único ministro do governo Bolsonaro que, de peito aberto, denunciou essa nova era, essa nova ordem que está se estabelecendo no mundo. Então, ele está dizendo aí que a saída de Ernesto Araújo ajudou, né? Do Itamaraty ajudou para um distensionamento nas relações do Brasil com o país Xing Ling. Por quê? Porque o Ernesto Araújo divulgava claramente, né, todo o sistema da ANON e sempre batia de frente com o país Xing Ling, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Uhum. Então, a gente vê que essa fala de Mourão hoje nos leva ao dia 7 de setembro, que ele discursou com a bandeira do Brasil e a bandeira vermelha, a bandeira Xing Ling, né? Uhum. Uhum. Ele falou com as duas bandeiras no peito, foi muito estranho, né? Muito estranho ele aparecer. E é bom que todos os irmãos saibam também, pastor Giovanni, que em 2019 o Mourão que foi lá no país Xing Ling para estreitar essa parceria, Uhum. né? Então ele foi o primeiro, não foi o Bolsonaro que foi, mas foi o vice-presidente que foi lá no país Xing Ling para estreitar toda essa questão, e com certeza essa fala dele coloca ele em xeque hoje diante da política conservadora do Brasil, que não quer que a bandeira brasileira se torne uma bandeira vermelha. Então, essa fala foi muito... ele foi muito infeliz nessa fala, porque todos sabem, né, que o país Xing Ling é um país... Para você ter ideia, o parlamento Xing Ling é o Partido Comunista Xing Ling. Então, veja bem, então agora esse país, né, tem muita gente que não sabe, pastor Giovanni, é bom se o senhor achar aí, além desse pensamento de colocar, né, do líder da China ser colocado, né, como ele ser um deus daquele país, também nenhum político lá do país de bandeira vermelha pode declarar sua fé em Deus. Uhum. É verdade. Todos têm que ser ateu. Todos têm que declarar que não crê na existência do Criador. Então, o vice-presidente hoje, ele simplesmente saiu do armário e falou para quem ele está trabalhando. E a gente sabe que aqui no Brasil existe uma força muito grande do embaixador, né? O embaixador Xing Ling daqui é o que trabalhou no México, é o que comprou a Argentina e é o que está trabalhando nos bastidores com a velha política brasileira e com os governadores e prefeitos. Então, tá aí, tá declarado, né? Não tem como você dizer que isso aqui é teoria, né? E aí ele se coloca. E o incrível de tudo isso, por exemplo, é que o Papa Chiquinho, né, apoiou esse governo. Lá o governo está acima da igreja, né? A igreja não está acima do governo, mas lá o governo está acima da igreja. E a igreja tem que se submeter, como o senhor está colocando aí, a todas as leis, né? Todas as leis do governo. Então, essa do Mourão aí, né, é uma declaração pública que ele está totalmente alinhado ao país, declarando publicamente hoje numa entrevista nesse canal 360 que o país Xing Ling não
não existe esse comunismo, porque tem capital aberto, dele falou sobre a questão de renda, mas nós sabemos que isso não existe, é um controle totalitário e é o totalitarismo. E ontem ainda, eu falei na live, pastor Giovanni, e é bom os irmãos entender que o país Xing Ling é o protótipo do que será o mundo daqui a alguns anos. Eu acredito dentro de 3, no máximo 4 anos, todos os governos vão se adaptar ao regime que foi colocado lá. Todos. Que é um monitoramento, um rastreamento e um controle absurdo. As pessoas não sabem, né? Mas, por exemplo, só para o senhor ter ideia, pastor Giovanni, uma pessoa lá no país Xing Ling, uma pessoa clandestina, se ela sair na rua, por exemplo, ela é procurada pela polícia. Se ela sair na rua, começar a caminhar na rua, ela é achada em 7 minutos no máximo. 7 minutos. Então, pelo tanto, já está chegando a quase 500 milhões de câmeras de reconhecimento facial. Misericórdia. Então, e aí, existe algo lá, acho que a gente nunca falou sobre esse assunto, chamado crédito social. Isso existe no Brasil, o pessoal não entende, mas já existe no Brasil. E quem trouxe para o Brasil, que é o mais incrível, foi o governo Bolsonaro através do PSL. Então, depois dessa visita do Mourão, a cúpula do PSL teve no país Xing Ling, e quando eles regressaram, foi colocado crédito positivo no Brasil, que é o nosso score. Então, lá no país, como é que funciona no país Xing Ling? Se você leva multa de trânsito, eu vi esses dias uma reportagem, se você pular a catraca do metrô, por exemplo, uma funcionária, para chegar no horário, pulou a catraca. Ela foi presa e ela perdeu o ponto do crédito social. Por quê? Porque ela pulou uma catraca, olha o poder do monitoramento, para chegar no horário de serviço, ela foi presa e perdeu os seus pontos no crédito social. Então lá, se a pessoa leva uma multa de trânsito, se ela fala mal do partido, ela perde internet, perde pontuação e ela fica cada vez mais isolada. Então ela tem que ser totalmente submisso. Olha só. A pessoa tem que ser totalmente submissa ao governo e se ela desobedecer, ela perde o crédito social. Então, ela é proibida de viajar, ela pode ficar sem internet, e aí vem um monte de regra. E o monitoramento é tão grande, pastor Giovanni, por exemplo, se a pessoa usar uma mensagem lá, dos aplicativos de mensagens, que não é o WhatsApp lá, se ela mandar uma mensagem, por exemplo, eu e o senhor moramos lá, e eu mando uma mensagem para o senhor falando mal do senhor Xi Jinping, a minha internet é cortada na hora. Na hora. É que nem esses dias, né? Eles liberaram as crianças e adolescentes brincar de videogame 3 horas por semana. Uhum. Como é que eles sabem o tanto de hora que uma criança fica na frente da TV jogando videogame? Eu tenho essa matéria aqui. Só através... Ele só consegue saber quantas horas uma criança... Olha aí, ó. E olha a matéria, comunismo, Xing Ling limita o videogame a 3 horas por semana para menores. Então veja bem, como é que ele sabe o tanto que a criança está jogando? Aí isso mostra o poder de controle, de vigilância, de monitoramento. E aí se a família desobedece, se o cidadão desobedece, ele perde o crédito social, perde a ajuda do governo. Aí vem aquela questão que não é fake news. Se a pessoa se declarar cristão, ela perde o auxílio do governo, ela perde a ajuda do governo. Ela tem que se declarar comunista e totalmente submissa. Aí, isso já existe no Brasil. O crédito positivo, o score, por exemplo, se você não tem o teu histórico, o que é o crédito positivo, pastor Giovanni? Era bom o senhor colocar essa matéria... crédito positivo do governo Bolsonaro, que foi a lei, foi sancionada pelo Bolsonaro. Então, o que é? Quando o governo liberou, eles pegaram todo o nosso histórico, pastor. Vamos lá. MEC, Sistema de Educação, SUS, Sistema de Saúde.
todas as contas bancárias. Olha aí, crédito positivo. Olha só, isso aqui é muito sério. Então vamos lá, eles pegaram teus rastros da escola, sistema de saúde, todas as contas bancárias, todos os e-mails, todas as contas em loja que você abriu, todo o teu rastro de cartório, aí eles uniram tudo em um crédito chamado cadastro positivo. Então, olha só o que acontece. Aí as pessoas dizem, olha que coisa maravilhosa, isso vai liberar crédito, vai fazer com que as pessoas comem. Não, meu irmão. Então, olha só, hoje o governo brasileiro, ele já nos monitora, eu não sei se o senhor sabia disso, professor Giovanni. O governo, através do crédito positivo, que é o mesmo crédito social de Xing Ling, ele monitora cada cidadão através de reconhecimento facial, íris dos olhos, digital, massa corpórea e Pelo voz. amor de Deus. Misericórdia. Por quê? Porque eles pegaram todo o nosso rastro, por exemplo, né? É o reconhecimento facial. Hoje, se você for fazer alguma coisa no governo e você cadastrou a tua face, você libera todas as senhas só pelo teu rosto. É verdade. Então, o que acontece? Hoje, o governo brasileiro já está dentro desse crédito social, que seria o cadastro positivo. O que eu quero dizer com isso, pastor Giovanni? Mas isso já existe nos Estados Unidos, na União Europeia, é que as pessoas elas não percebem as leis que vão sendo aprovadas, o que vai sendo sancionado. Então, o que acontece? É que o futuro da humanidade, e eu vou repetir, dentro de 3, no máximo 4 anos, é ser idêntico ao país Xing Ling. É uma população totalmente controlada, totalmente submissa. Isso pode acelerar se a esquerda voltar aí, ó. E aí, mas daí, se a esquerda voltar, eles já estão com mais de meio caminho andado, né? Por quê? São coisas que vão ter que acontecer. E é aí que eu falo, pastor Giovanni, as pessoas têm que entender isso. Isso é muito simples entender. A Bíblia é um livro profético e a Bíblia vai se cumprir. Não adianta vocês querer ter uma expectativa sem o cumprimento da Bíblia. Então, veja bem, eu entendo que todos os governadores do Brasil, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os presidentes do mundo, Xi Jinping, Vladimir Putin, Biden, Emmanuel Macron, presidente dos Emirados, a liderança dos príncipes dos Emirados Árabes, todos trabalham debaixo de uma obediência que está acima deles, que é o governo invisível. Mas nós temos que olhar além do governo invisível. Todos eles trabalham para obedecer à profecia. Bolsonaro trabalha para cumprir a profecia. Então, o problema é que a gente acha, né, que essas pessoas, elas estão lá debaixo de um propósito. E eu sempre digo, cada país tem o presidente que merece, cada país tem o líder que merece. Então, essa lei aí, ela deve ser estudada do crédito positivo, que já é o crédito social do Brasil. Por exemplo, se o senhor não tiver score, pastor, o senhor não compra casa, o senhor não compra carro, o senhor não compra uma geladeira para sua casa. O senhor pode ter dinheiro, o senhor pode ter movimentação bancária, o banco não libera. Por quê? Porque eles vão puxar, não é só o agora, eles puxam todo o seu rastro. Eles sabem todo o teu histórico bancário. Eles sabem quem você é. Então, hoje, né? Tipo o Open Bank, né? Sim. O meu contador, eu não tenho nem cartão de crédito, pastor Carlos, eu não tenho cartão de crédito. Eu não gosto de ficar devendo. Isso é algo particular meu. Aí o contador chegou para mim e falou, você precisa comprar tudo parcelado e financiado. No Brasil não tem esse negócio de pagar à vista. Você tem que... Por quê? Porque isso vai gerar crédito para você. Ele falou do quê? Crédito positivo. Você só vai existir no crédito positivo, você só vai aumentar teu score se você se tiver dívida. Se você for um bom pagador, por exemplo, se você comprar financiado e pagar.
Aí você precisa de um cartão de crédito para quê? Para que gere pontuação e você gera um monte de benefício. Mas tudo isso é para quê? Para um rastreio. Então, quando você não está dentro do sistema, é como se eles não conseguissem te controlar. E é incrível isso. É incrível. Então, toda a utilização do cadastro positivo, e é algo, pastor João, para a gente já pular para outro assunto. Por exemplo, o Brasil deu auxílio emergencial. Aí eu me lembro que eu fiz uma live com Paulo Guedes. Paulo Guedes ontem deu uma entrevista no Pingo do Zi, parece que o Brasil está em vento e poupa. Eles vendem uma imagem errada. Agora, olha só o que eu vou falar. Aí o Paulo Guedes diz, nós queremos beneficiar todos e cadastrar todos no crédito positivo. Aí ele falou, nós queremos o morador de rua, o catador de lixo, todos vão ter direito ao benefício. Aí a minha mente já foi cadastro positivo. Por quê? Porque tinha uma malha de pessoas que o governo não sabia quem era. E através do auxílio emergencial, eles entraram na malha fina e já estão sendo monitorados. Você está entendendo? Eu estou então, entendendo. Tinha uma multidão de gente que não tinha. Você quer outro exemplo aqui, ó? Sim. Ó, vou te dar outro exemplo aqui, vou colocar na tela. Falei disso ontem, ó. Quem não tiver a caneta no Rio de Janeiro, o que acontece? Ele perde... não, tá aqui mais para baixo. Espera aí, deixa eu... Aqui, ó. Olha o que acontece. Ele não pode entrar em locais de uso coletivo, ele não pode realizar cirurgias, ele não pode continuar recebendo um cartão, o cartão Família Carioca é um benefício do Rio de Janeiro, tá? Do município do Rio de Janeiro. É tipo o Bolsa Família, mas esse é um benefício municipal, né? Então, além do Bolsa Família, famílias carentes recebem o cartão Família Carioca, que é um benefício. Se não tiver a caneta, cortou cartão Família Carioca, tá? Então, o que acontece? É basicamente o que o pastor Carlos está falando aí. É a imposição, é a quebra de privilégios. E aí, pastor Giovanni, não lhe cortando, algo que veio na minha mente ontem, eu não sei se o senhor já falou sobre isso. Isso é um comunismo, gente. O que é o comunismo? É o fim da propriedade privada. Então, eu vou dar um exemplo para o senhor, pastor. Por exemplo, existe hospital privado, sim ou não? Hospital sim. Que não está sobre o poder do SUS. Uhum. O dono do hospital pode ser um grupo, pode ser um médico. Eu sou um médico, eu sou dono do hospital. Se eu sou o dono da empresa, é eu que vou decidir quem pode entrar e quem não pode no meu hospital, porque eu sou dono. O senhor está entendendo? Uhum. Então, se eu já não posso decidir quem entra no meu ambiente, é porque eu já não sou dono daquele local. Isso é simples. É verdade. Então, inconscientemente, por exemplo, o dono de um supermercado que vai ter que proibir pessoas de entrar, o dono de uma faculdade, o dono de um restaurante, o dono de um shopping center, o dono das lojas do shopping center, os donos das lojas do shopping center, esses não são mais dono de nada. Por quê? Porque quem é dono é o governo. É o governo que está declarando quem pode e quem não pode entrar no ambiente. É isso aí. E isso vai vir para o sistema religioso. Eu falei ontem na live também, professor Giovanni, que dentro de 2 a 3 meses, as igrejas vão estar adaptadas com QR Code na porta da igreja e só vai poder entrar nos cultos quem apresentar a carteira dessa picada maldita. Isso por quê? Porque já começou isso em Rondonópolis, né? Ontem, né, foi um dia também, não sei se o senhor falou, que teve um juiz que deu queda no Eduardo Paes lá e os funcionários da prefeitura não estão mais sendo obrigados. Isso aconteceu ontem, mas eu não sei quanto tempo o sistema vai dar para isso. Eu quero lhe mandar uma matéria aí da Flórida. Eu recebi hoje. Eu quero que o senhor coloque aí. Olha o que o governador da Flórida fez. Ele está multando, pastor Giovanni, quem obriga a carteira. E a multa é de $5.000. Eu vou te mandar aí a reportagem, porque eu tenho uma seguidora que mora lá.
Então, olha só. A caneta, o pessoal está perguntando o que é a caneta. É o imunizante. É o imunizante. Então, olha só. Lá na Flórida, né? Deixa eu colocar isso aqui. Pelo governador ser de direita. Olha aí, essa é a matéria. Eu mandei a tradução para o senhor lá, mas o que está dizendo essa matéria? Se algum estabelecimento na Flórida, obrigar o passaporte, dizer assim, ó, você só entra aqui se tiver o passaporte. O estabelecimento vai ser multado em $5.000. E agora, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? A irmã Luciana, ela me segue, ela tem uma pizzaria. Tá migração para a Flórida. Tá todo mundo indo para a Flórida, comprando casa na Flórida e indo embora para a Flórida. Por quê? Porque não querem se submeter ao sistema. E aí você vê a mídia brasileira passando uma imagem, eu ouvi ontem pelo próprio ministro da Saúde, que o Brasil, ele tem mais... pelo Lorenzoni, né? Ele falando na Câmara de Deputados, o Brasil tem mais gente picada do que os Estados Unidos. Uhum. Pastor Carlos, deixa eu só fazer uma observação aqui. Pode. Gente, ó, nós não estamos falando aqui da caneta, da sua eficácia, se é boa ou se não é. Nós estamos falando aqui do comunismo, do controle, do que acontece no país vermelhinho, que vai vir para cá. Que vai vir para cá. Já tá aqui, né? O nosso vice-presidente dizendo que não, o país vermelhinho não é um país comunista, entendeu? É isso que nós estamos falando. Eu mesmo já estou saturado, pastor Carlos, de falar disso aqui, se é bom ou se não é, vocês sabem qual é a nossa posição, entendeu? O que nós estamos falando é desse controle infernal que está vindo aceleradamente. Pastor, a Bíblia se cumpre, sim, mas nós temos que nos posicionar, né? Nós não podemos ser covardes, não é isso, pastor Carlos? Com certeza. E aí, a gente já sabe, né? Eu recebi um documento muito importante. Por exemplo, quando você fala desse assunto, o Ministério da Saúde proibiu hoje, né? Eu não sei, pode achar essa matéria aí? É isso aqui, ó. Aplicação nos adolescentes, né? Olha aí. Já estava no pente. Então, olha só. A irmã falou um negócio interessante aqui, pastor Carlos. Falou, agora proibiu para os adolescentes, mas os que já tomaram? Então, após a morte desse rapaz, gerou aí uma parada. Por quê? Porque eles sabem. Então, veja bem, quando é que nós vamos ter uma comprovação científica do Butantan? 2022. Aí, de todas as outras, todas só vão declarar o poder da eficácia, os efeitos colaterais em 2023. É só você raciocinar que nós estamos dentro de um experimento científico que a ciência, a medicina não sabe ainda o efeito que isso vai gerar na humanidade. É isso aí. Então, e aí também, pastor Giovanni, eles não querem a canetada. Eles querem que a pessoa baixe o QR Code para ela ser monitorada. É isso aí. Que foi o que aquela secretária de saúde da Austrália declarou. A nova ordem vai monitorar as pessoas. Aí tem um vídeo hoje que eu recebi. Olha só. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar para o senhor. Mas é um vídeo de Israel. Uhum. Que o secretário de saúde de Israel falou que não é a questão da imunização. Eles querem o QR Code, o passaporte. Então, o que acontece? Eles estão declarando abertamente, qual é o real intuito, que é controle totalitário. É isso que eles querem o controle totalitário. E esse controle totalitário, ele é um controle, né? Ele é um controle que vai rastrear o passo de todas as pessoas. Então,
dizer, que nem eu falei esses dias numa live com o pastor Belício, não é a marca da besta, mas é o sistema. É a mesma coisa que você vai implantar algo, você vai testando esse algo, né? Você não vai colocar tudo isso de uma vez, como que se colocando de uma vez as pessoas, não, eles vão adaptando. Então, o futuro, pastor Giovanni, e é um futuro próximo, não é um futuro longe, eu não vou encontrar aqui o vídeo, né? Esse vídeo. Mas é bom não colocar também, que é perigoso, porque ele fala claramente sobre o assunto. Está no Euronews. Olha só. E aí é o secretário do governo de Israel, de saúde, falando sobre o passaporte. Então, qual é o futuro próximo, pastor Giovanni? Que isso é um futuro próximo que vai acontecer. Um futuro próximo é uma super picada, e um passaporte único mundial, né? Então, uma coisa que as pessoas não entendem, por exemplo, quem já tomou aqui, você foi cadastrado dentro de um sistema. Por exemplo, crianças e adolescentes que já tomaram. Elas, por exemplo, toda criança tem uma carteira, né? De imunizar, de picadinha. Então, o pai vai com a carteira lá, eles não marcam ali que a criança tomou ali. Eles colocam que a criança foi cadastrada no sistema. E esse sistema já é um sistema mundial. Então, eles sabem mundialmente quem tomou, quem não tomou, e quem está controlado e quem não está controlado. Então, isso que as pessoas não entendem. O negócio é o seguinte, pastor. As pessoas falam assim, ó, mas sempre teve obrigatoriedade de tomar imunizante. Sempre teve. Mas nunca como está sendo hoje. Universal. Além de ser universal, pastor, isso é um absurdo. Sabe como que você, quando você era obrigado a tomar, eu esqueci de tomar da febre amarela, ou do tétano. Aí você vai viajar, fazer uma viagem lá para a África, por exemplo. Não dá para você ir, você tá faltando. Só nesse momento. Ninguém nunca ficou sem comprar, ninguém nunca ficou sem vender, ninguém nunca ficou sem entrar em locais coletivos, ninguém nunca deixou de fazer uma cirurgia, ninguém nunca deixou de receber Bolsa Família, ninguém nunca deixou de receber nenhum benefício por não ter tomado, por exemplo, um imunizante aí da catapora, esses imunizantes que a gente já conhece. Ninguém nunca ficou. E agora, além de ser a nível mundial, nós temos todos esses privilégios sendo tirados. Na verdade, o nosso direito adquirido por Constituição foi rasgado. Eu queria ter uma lousa aqui, eu vou comprar, pastor Carlos. Eu acho que o meu retorno está um pouco alto para o senhor aí, está dando um pouquinho de retorno aqui para mim. Se puder baixar só um pouquinho. Eu vou comprar uma lousa para colocar aqui, para conseguir ilustrar certinho para os irmãos entenderem como que funciona, só para os irmãos entenderem de uma forma bem simples o que o pastor Carlos está querendo dizer. Você é cliente da Caixa, você é cliente do Santander, você é cliente do Itaú. Você não mais será cliente da Caixa, do Santander ou do Itaú. Você será cliente de um sistema único que vai distribuir as suas informações para todos esses bancos, entendeu? Então vai ser muito fácil ter todo mundo na palma da mão em um único sistema, que será, com certeza, posteriormente colocado na mão do anticristo. O que acontece, pastor? Hoje, eu recebi, por exemplo, esses dias, uma mensagem do Bradesco, se eu queria migrar todas as minhas contas para o Bradesco. É como que se eu tivesse dentro do Bradesco acesso às outras contas, né? É como que se eles... Por quê? Porque todo o sistema bancário está unificado, né? Ele já está controlado. E o senhor tocou no ponto. Por que a gente diz que não é a marca ainda? Porque a marca ela tem um sistema de compra. Então, qual é o real objetivo hoje? As pessoas se adaptando ao controle,
vai chegar nessa super picada com nanotecnologia, que aí eles vão colocar mesmo a nanotecnologia de uma forma explícita, a pessoa vai saber que está recebendo tecnologia inteligente, e eles vão dizer que só assim eles vão conseguir parar as cepas, e um passaporte universal. Esse passaporte universal ele vai estar vinculado a dinheiro. É por isso que o tio Bill, aquela tatuagem que ele criou, ela já está na Bolsa de Valores e está super valorizada. Por quê? Porque ela tem um fim não só de controle de enfermidade, ela tem um fim monetário. E aí sim, e aí você chega a um sistema que ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém vai poder fazer nada se não estiver dentro desse controle. Então, os próximos passos agora os passos que vão caminhar para o sistema do Inico de uma forma clara e específica, né? Os próximos estágios. E isso é muito claro e muito fácil de entender. É triste, ó. Tudo isso começa a valer a partir do dia 20 de setembro. Então, daqui 4 dias vai estar valendo esse passaporte. Parece que na Bahia já tem também. Isso logo vai se espalhar para todos os lugares. Sim. É inevitável, né? E a gente falava disso aqui. O senhor falou da igreja. Eu tenho um vídeo que eu gravei, se eu não me engano, no final do ano passado, falando. O título do vídeo é A Igreja Sendo Adicionada ao Sistema. E parece que eu sabia que eu estava vivendo hoje. E as pessoas às vezes nos chamam de sensacionalista, de conspiracionista, mas não é isso, gente. A gente faz uma leitura do cenário e o que a gente consegue enxergar, a gente passa para vocês. Entende? É sinistro, né, pastor Carlos Cardoso, para onde nós estamos caminhando. Eu, com 30 anos de idade, há 4 anos atrás, não, menos, 3 anos atrás, jamais imaginaria estar vivendo esse cenário, estar vendo tudo isso sendo construído, sabe? Estar vendo o governo, o sistema, como o senhor disse, a caneta não é a marca, mas é a preparação para o sistema, é um sistema em teste, tá entendendo? É um sistema em teste. E eu jamais imaginaria estar vivendo esse tempo, gente. Jesus já está voltando mesmo, está muito próximo à volta de Jesus, e nós precisamos estar preparados. Preparadíssimos. O pessoal está falando aqui da tsunami, pastor. Ah, sim. Vamos lá. Porque a gente vai para o canal do pastor Belísio já. Verdade. Mas é bom entendermos, irmãos, para resumir, né? O que a gente está querendo falar aqui é que o sistema do País Vermelho é o sistema que vai ser colocado no mundo, né? E essa fala do Mourão hoje foi uma fala aí que tirou ele, né, falando grossamente do armário e declarando para quem ele está trabalhando, né? E sabendo que é o Mourão que está cuidando da Amazônia. Só a Amazônia tem dinheiro suficiente, para pagar toda a dívida externa do Brasil e libertar o Brasil de todo o sistema globalista. E quem está cuidando de toda a riqueza da Amazônia é o vice-presidente da República, e pouco se fala sobre isso. Então, os acordos que estão sendo fechados, tudo que está sendo trabalhado dentro da Amazônia, que é chamada Amazônia Real, tem muita coisa que não está sendo passado para o público, mas quem é o guardião da Amazônia hoje é o vice-presidente da República, que está de mão dada com o governo Xing Ling. Esse vulcão, pastor, vamos falar sobre ele, né? Chamado Cumbre. Ele teve mais de 3.000 sismos e já chegou na crosta. Teve casa que foi engolida. E o magma sumiu. O magma da Terra, né? O magma subiu e ele pode entrar em erupção. Qual é o medo, né? É como tá aí, ó. Desde 1971,
ele está adormecido. Qual é o problema, pastor? É que essa ilha, né, ela está toda trincada e o medo é que a ilha... imagine essa ilha partindo em dois. Ela parte em dois. E o que vai acontecer? A parte que cair no oceano, é por isso que eles falam de tsunami. Não é por causa da erupção no vulcão. É pelo peso que vai cair na água e vai gerar uma mega onda que pode pegar desde Nova York e descer todo o litoral. Eu, na minha visão, como eu já estudo isso há muito tempo, o local mais prejudicado vai ser da Bahia a Fortaleza, no Brasil. Mas eles estão chegando a dizer que pode chegar até o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, vai pegar o litoral brasileiro inteiro. Né? Inteiro. E aí eu me lembro de um sonho que eu tive em janeiro. Desde janeiro eu falei que algo vai acontecer nos oceanos. Desde o mês de janeiro eu tive um sonho de uma onda, mas muito gigante. E ela entrava com tudo e ela ia arrastando tudo para dentro. E eu me lembro que eu ficava de longe olhando para aquela situação. Foi algo assim assombroso. Eu estava no Equador em janeiro, eu acordei e já fui falar, já fiz uma live. Porque foi algo muito real. Era como se eu estivesse dando uma visão. Aí, quando eu falei isso, foi para o Adoradores da Net, o que teve de gente que mandou para mim, Pastor Giovanni, que tiveram a mesma revelação, o mesmo sonho. Eu vi esse vídeo. Eu acho que eu conheci o senhor, que eu encontrei o senhor depois desse vídeo. E eu vou dizer algo para você. Tem uma fala do Paulo Guedes, eu não sei se você vai conseguir achar aí, mas o Paulo Guedes falou esse ano, falou, imagine que se acontecer uma catástrofe no litoral brasileiro. Uma onda, alguma coisa. O Paulo Guedes falou bem assim, se você colocar aí Paulo Guedes anuncia catástrofe no litoral brasileiro, pode aparecer alguma coisa. Para onde o povo vai? O Brasil já está preparado para socorrer esse povo? E ele estava falando de economia e política, falando sobre preparação para catástrofes. Então, não sei, né? O que deu a entender ali é que ele sabia de alguma coisa, né? Né? E a gente fica olhando para essa situação, por exemplo, ontem deu um terremoto em São Paulo, né? Tô procurando aqui, ó. Ah, é verdade, aqui, ó. Achou? Vamos ver aqui. Ah, não é isso, não. É sobre riscos de penetração. Pode falando aí que eu vou achando, vou procurando aqui. E aí, eu não sei se ele falou, né, de uma forma sem querer, mas ele soltou que pode acontecer uma catástrofe nos oceanos. E aí, a gente teve terremoto em São Paulo ontem, terremoto em Fortaleza, terremoto em Rio Grande do Norte, terremoto na Bahia. Barulhos, estrondos aparecendo no céu do Brasil. Coisas que você não via, né? Não via falar diariamente. Então, quando você olha para toda essa situação, né? Você está vendo que o Brasil não está alheio do juízo de Deus, não está alheio de muitas coisas que estão ocorrendo no mundo, vai começar a acontecer no Brasil também, né? Então, eu quero dizer a todos os irmãos que estão aí conosco, é uma das notícias mais faladas hoje, né? Já está, pastor Giovanni, ela já está em fase amarela lá,
Ela Quer já dizer, está em pode fase. acontecer, né? Pode acontecer. Daí ela vai para o vermelho. E se for para o vermelho, entra o vulcão em erupção. Olha aí, são mais de 4 mil tremores. Ontem, na live de ontem, eu falei de 3 mil, já são mais de 4 mil tremores perto do vulcão. E olha lá, o magma subiu 6 centímetros em dias. Então, o magma está subindo. Então, quer dizer, e se explodir, é isso que pode acontecer. Não é o vulcão que vai gerar tsunami. É o rompimento da ilha. É a ilha quebrar. Aí o peso no oceano vai gerando onda. E aí a onda sobe e vai engolindo tudo. Então, isso é algo que está previsto para acontecer. Está todo mundo em alerta. É um dos assuntos mais falados da internet hoje. Eu fui ver aqui. Você está vendo todos os portais de notícias, os grupos de WhatsApp estão infestados falando desse vulcão e pode afetar não só o litoral do Nordeste, como pode chegar até o Rio Grande do Sul. Então, eu quero dizer a todos os irmãos uma coisa só, pastor Giovanni, vamos para a Bíblia. Joel, capítulo 2, versículo 30, que nós temos que ir para a live do pastor Belize. Olha só. Joel 2, 30 e 31. O Senhor disse, eu vou mostrar prodígios no céu e na terra. Aí o Senhor falou, sangue, fogo e coluna de fumaça. Coluna de fumaça é vulcão entrando em erupção. Naquele momento ele não soube... Sim, não soube mas a interpretação do que ele estava falando... Mais lógica é essa, Do hebraico ali é tamareira ou palmeira. Então, imagine uma palmeira, né? É como o vulcão, aí quando explode se abre. É essa visão que o profeta está tendo, de algo abrindo e gerando uma coluna de fumaça. E é vulcão entrando em erupção. Aí nós temos com os rios de sangue, como apareceu na Jordânia, em vários lugares do mundo. O mundo, olha o que o profeta falou, fogo, Califórnia, Austrália, Minas Gerais, interior de São Paulo, está tudo incendiado. O fogo está consumindo tudo. E o profeta falou de colunas de fumaça. Então, coluna de fumaça é vulcão entrando em erupção. Agora, olha o que ele disse no versículo de número 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está na Bíblia. Então, o que é vulcões? Porque nós estamos aí com uma estatística que vários vulcões vão acordar. Vários vulcões vão acordar. Vários vulcões vão acordar. O que é vulcão? O que é rios de sangue? O que é esse incêndio que está no planeta Terra inteiro, inclusive no Brasil? O Senhor disse assim, eu vou mostrar, como está aí no texto, ó, prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que tudo isso está nos anunciando? Que a ira de Deus se aproxima. Que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Grande e terrível dia do Senhor se aproxima, né? Olha lá, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. É o que o nosso irmão Márcio está dizendo aqui também, Lucas 21, 25, né? Que o Senhor diz, eu vou mostrar prodígios no sol, na lua e nas estrelas, Lucas 21, 25. Sol, lua e estrelas, né? Lucas 21, 25, pastor Giovanni, para nós terminar, né? Pastor Belize já deve estar. Olha lá. Ó, sol, lua e estrelas. Na terra, imagine se acontecer uma tsunami dessa magnitude. Haverá angústia das nações pelo quê? Perplexidade com o bramido do mar e agitações da onda do mar.
Aí o verso 26, os homens desmaiarão de terror e apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Celeste, e veja que o verso 27, pastor Giovanni, é forte. Porque o verso 27 vai dizer assim: e então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então olha lá o 27, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então são sinais que estão claros no sol, na lua, nas estrelas. Essa mega tsunami pode gerar, como aconteceu no Japão, né? Quando a gente viu aquela tsunami no Japão, que a gente viu navios entrando dentro das cidades. As cidades foram totalmente destruídas, totalmente arrasadas, né? Pelo poder da onda. Só que agora nós estamos falando de uma tsunami que vai pegar do Rio Grande do Sul aos Estados Unidos. Que pode afetar até Nova York. Então, vamos entender, meus irmãos, e aí, isso é muito claro, que a volta de Jesus é para essa geração. E que Jesus vai voltar a qualquer momento. Glória a Deus. A qualquer momento. Amém, pastor Giovanni? O pastor Belísio já tá. Vou fazer uma oração de 30 segundos aqui para a gente ir lá para o canal do pastor Belísio. Vai para lá para acompanhar a live que vai ser poderosa. Se você quiser abençoar esse canal, tem o Pix aqui embaixo, tem algumas opções. O canal do pastor Carlos Cardoso vai estar aqui na descrição do vídeo. Se inscreva no canal dele, um canal abençoado. Se você não o conhece ainda, se inscreva lá, tá bom? Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa live, te agradeço por todos que participaram conosco. Abençoa teus filhos abundantemente mais. Deus, que o Senhor possa guardarmos, ó Pai, de todo mal, de toda catástrofe, de toda atrocidade. Livra-nos do homem mau e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.